Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga. Me gostaria hoje, no Café Espiritual, falar-lhes um pouco mais acerca de Gedeão. Porque muita gente pergunta, quem era Gedeão? Que isso, Gedeão? Há muitos que não conhecem a história de Gedeão. Gedeão foi um homem de fé. Um homem que viveu em uma época muito difícil, quando Israel volveu a espalda para Deus. Israel abandonou sua fé, se volveu a outros deuses, caiu em la idolatria, em el pecado, e porque eles volveram a espalda para Deus, Deus não pôde livrar-los de los inimigos. Vieram los madianitas, los amalecitas, los pueblos del oriente, se juntaram todos em contra de Israel para destruir Israel, destruir o povo. E eles veniam como langostas. Seus camejos eram inumeráveis e devastavam a terra de Israel e não deixavam que comer em Israel. Desta maneira, o povo empobrecia em grande maneira. Pero o povo se volviu a Deus. O povo se arrepentiu, reconheceu seus erros, seus pecados, que se haviam equivocado, e eles começaram a clamar. E Deus, amiga minha, amigo meu, és um Deus de compaixão, de misericórdia, de amor, de bondade. Deus quer o melhor para nós outros. Mas por suposto que Ele não pode fazer nada se nós outros nos alejamos dele, se nós outros não o buscamos, não manifestamos a fé, não creemos nele. Mas quando o buscamos, quando nos volvemos a Ele, Ele se volve a nós outros também. E quando o povo clamou, Deus escutou o clamor de seu povo. E Deus enviou um anjo para levantar a alguém, um homem de fé, de valor, que pudera liderar a Israel para resgatar o povo daquela situação. E Deus encontrou a Gedeão. Gedeão, que estava sacudindo o trigo em el lagar para ponerlo a salvo de los madianitas. Ele estava sacudindo o trigo no lagar, arriesgando sua vida, o pouco que tinha, estava ali trabalhando, mientras que todo o povo estava confinado, o povo estava em las cavernas, em cuevas, em lugares fortificados, escondidos de los inimigos, com medo de los inimigos. E Gedeão trabalhava ali em el lagar, indignado com a situação. Indignado por quê? Porque ele era um homem de fé. Ele havia escutado falar acerca da palavra de Deus. Seus padres lhe ensinaram sobre a palavra de Deus. Ele conhecia a história do povo, que Deus havia sacado o povo de Egipto com manos poderosas através de Moisés. Deus havia conduzido o povo por el deserto, havia derrotado os inimigos, eles havia dado aquela terra por possessão. E agora, que estava sucedendo, ele não compreendia isso. E Deus conhece nosso coração, nosso interior, nossa fé, nossa sinceridade. E Deus escorreu a Gedeão. E o anjo falou com Gedeão e lhe disse: Gedeão, o Senhor é contigo, varão esforçado e valiente. E quando o anjo disse, o Senhor é contigo, varão esforçado e valiente, Gedeão, ele respondeu: Senhor meu, se o Senhor é com nós outros, por que estamos passando por tudo isso? Que és hecho de todas tus maravilhas que nossos padres nos han contado, dizendo que o Senhor nos sacou de Egipto? E a hora o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou em las manos de los madianitas. Ele estava indignado.
porque ele creía com todas suas forças em el Deus de seus padres, el Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, Deus de Israel. E o anjo lhe disse: vê com esta tu força. Vê com esta tu força e salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Não te envio eu? Amiga minha, amigo meu, que força tinha Gedeão? Que capacidade tinha Gedeão? Onde estava sua força? Gedeão era um homem comum e corrente, como nós outros, sujeito a las mesmas debilidades, temores. Ele também tinha seus temores, era um homem inseguro. Ele não sabia como, não tinha armas, não tinha um exército para que pudesse livrar ao povo. E Deus, Senhor, com que salvarei eu a Israel? Como? De que maneira? Ele não sabia como. Pero Deus lhe disse: eu estarei contigo e derrotarás a los madianitas como um solo homem. E quando Deus está conosco, amiga minha, amigo meu, quem pode impedir nossa vitória? Quem pode estorbar nosso caminho? Que é o que não podemos conquistar se Deus está conosco. Porque se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Quem pode vencer-nos? Quem pode prevalecer? Quem pode destruir-nos? Quem pode impedir que realizemos nossos sonhos? Amiga minha, amigo meu, o único que temos que fazer é crer, é usar a fé, é exponer a fé em ação. Porque assim como Deus conhecia a fé que havia allá en el fundo del coração de Gedeão, en el fundo de seu ser, Deus conhece a fé que você tem dentro de você. Quizás você está abatido, você está desanimado, você está cansado, você se sente frustrado, desilusionado, pero há uma fé dentro de você. E quizás você esteja usando esta fé de maneira equivocada, esteja usando esta fé em outros deuses, em uma religião, em uma tradição religiosa, em homens, em coisas, está apoiado em coisas, em pessoas. Pero se você põe esta fé em Jesus, se você põe esta fé em la palavra de Deus, você se aferra, você crê em las promessas de Deus, Deus será com você também. Deus cambiará sua vida, Deus restaurará sua vida, Deus lhe dará uma nova vida. Todo pode cambiar, todo pode cambiar. Você pode levantar-se. Você pode curar-se desta enfermidade, aunque os médicos lhe hajam dado poucas esperanças, aunque seu caso pareça impossível para os homens, aunque você esteja delante de um caso perdido, para Deus não há casos perdidos, você pode cambiar de vida. Seu sonho pode tornar-se realidade. Você pode levantar-se, você pode prosperar, você pode conquistar todo através da fé, porque aquele que crê, ao que crê, Jesus disse, ao que crê, todo lhe é possível. E se você crê, você vai conquistar sua vitória. Você vencerá seus inimigos externos e internos também. Pero o principal inimigo que você tem que vencer é o inimigo interno. São as dúvidas, o medo, a incertidumbre. Você tem que vencer isso e crer, aferrar-se em Deus, a ser como Gedeão. Amanhã vamos falar mais sobre Gedeão, mas você tem que ser como Gedeão, aferrar-se, apoiar-se em Deus, não mirar para a sua capacidade, para a sua condição, mirar para o poder de Deus, a grandeza de Deus, e você conquistará, você saldrá desta situação que você está vivendo, você tornará todos os seus sonhos realidade
através da fé. E este é o propósito desta Hogueira Santa, desta campanha de Gedeon que estaremos realizando este domingo às 10 da manhã, em todos os centros de ajuda cristiano, aqui em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. Venga, participe com fé, participe no centro de ajuda que esteja mais cerca de sua casa. Manifeste a fé, vuelva-se a Deus e Ele se volverá a você também, porque, amiga minha, amigo meu, se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Eu repito, quem pode prevalecer? Quem pode impedir nossa vitória? Não há nada e nadie que pueda impedir nossa vitória. Aunque a luta seja grande, as coisas não acontecem de la noite a la manhã, pero a vitória é certa e você vencerá em nome de Jesus. Este domingo les esperamos às 10 da manhã. Que Deus lhes bendiga abundantemente e não deixe de compartilhar este mensagem com seus amigos e familiares. E amanhã regressaremos com o café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.